Eu não assisti nenhum dos outros Os Mercenários. Assisti direto esse 4 e mesmo assim funciona? Eu acredito que sim. E eu fiquei muito empolgado de falar sobre esse filme porque tem várias questões que vieram à minha cabeça enquanto eu estava assistindo e depois. E pode parecer meio absurdo assim, mas me veio Herzog, Werner Herzog na minha cabeça. A questão da cultura americana, da violência, várias coisas que me vieram à mente e que são fascinantes assim. Eu gostaria de falar com vocês sobre algumas delas. Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, considere se inscrever. Deixe o like aí se você curte o vídeo, se você curte o canal, para ajudar na divulgação aqui no YouTube. A trama é básica, eles têm que enfrentar lá os mercenários, o grupo de mercenários vai ter que ir para uma missão para evitar que uns bandidos lá ponham as mãos em detonadores de bombas e aí depois eles vão ter que ir atrás impedir que uma bomba nuclear exploda, causando uma terceira guerra mundial, coisa básica de filme de ação. Aí você vai falar, pô, Felipe, você não assistiu os outros, né? Como é que vai? Eu, honestamente, não senti falta, assim. Em momento nenhum eu achei que tava perdendo alguma coisa. Tem algumas referências, assim, algumas ligações claramente que já existem entre os personagens, né? Então o personagem do Jason Statham e do Sylvester Stallone, claramente eles já se conhecem, já tem uma ligação ali. Não sei o que aconteceu nos outros filmes, mas a gente vê isso. O personagem do Dolph Lundgren. E eu conheço, né? Sei que esses atores estão nos outros filmes. Sei também que tem uns outros que não aparecem. Por exemplo, eu tenho quase certeza, sério mesmo, eu nem fui ver, nem fui pesquisar, só fiquei na sensação, assim, de que tem o Antônio Bandeiras em algum dos outros filmes, porque nesse filme tem um personagem que é espanhol, e aí ele fala muito, ele tem um jeito assim, e aí eles falam, nossa, ele fala mais que o pai. E estou imaginando que é o personagem do Antônio Bandeiras. Então, podem deixar aqui nos comentários, inclusive, se eu tiver certo. Eu imagino que é isso, tá? Já estou deduzindo. Então, assim, não senti em momento nenhum que eu deixei de entender alguma coisa por não ter visto os outros. Eu acho que é um filme que funciona, você pode assistir ele de primeira e beleza. Mas, assim, sobre a crítica, né? Eu estava pensando a respeito, porque esse filme, 2023, é um grande ano para o cinema de ação. E já falei isso algumas vezes aqui no canal, em algumas críticas que fiz de alguns filmes, né? E esse filme aqui, ele não é exatamente né, um exemplo de um grande filme de ação. Mas esse filme ele é feito por um público muito específico. E eu imagino que desde o primeiro teve algo assim, né, de você juntar lá no primeiro. Então tinha o Schwarzenegger também, né, tinha Bruce Willis, Chuck Norris, eu sei que tinha uma galera. Um apelo e uma nostalgia dos filmes dos anos 80 e também entrando nos 90, desses grandes astros de ação daquelas décadas, se juntando e tal. Mas aí a gente já está no parte 4 nesse momento, né? E aí não temos todos esses atores. Não sei se eles morreram nos outros filmes, mas a gente não tem todos eles. E a gente tem outros mais novos, que também não são tão novos assim. Então a gente tem o Tony Jaa, por exemplo, mas que explodiu lá no começo dos anos 2000. Não é mais tão novo assim. E outras pessoas que não necessariamente são astros de cinema de ação, como o 50 Cent. Apesar de já há algum tempo, ele está fazendo filmes com alguns desses astros de ação. Ele é meio amigo. Eu lembro que quando eu trabalhava com legendagem e tradução, eu traduzi um filme dele com Bruce Willis. Então ele está meio aí né, com essa galera, digamos assim. Apesar de não ter esses ícones, esses astros todos, né? Temos o Stallone, o Jason Statham, né, que já se tornou um novo né, astro desse tipo de filme. Existe uma ânsia, me parece, por esse tipo de filme de ação específico. Existe um público para isso. Vamos ver, né? Não sei se vai fazer uma bilheteria como fez os outros, né? Que foram bem. Mas como é um filme barato, e dá pra ver na tela que ele é barato, e eu vou falar um pouco sobre isso também, por questões técnicas do filme, me parece que é bem possível que mesmo que ele não faça o mesmo sucesso, mesmo que esse tipo de filme ainda não tenha um apelo tão grande como quando saiu o primeiro, me parece que ainda há público para isso. E acho que é preciso compreender isso quando a gente analisa um filme como esse. Porque esse filme, eu posso analisar ele puramente, criticamente, como cinema, e aí eu poderia só chegar aqui e falar tudo que tem de errado, e todos os problemas, e da fotografia, da decupagem, das atuações, do roteiro, de tudo isso. Mas esse filme é feito para alguém e eu acho que é preciso também compreender, eu acho interessante esse exercício, para quem ele é. E se para esse público que esse filme busca, ele funciona. E aí, se eu pensar dessa maneira, eu acho que ele funciona para o público-alvo que ele está mirando. Principalmente no começo do filme, né, que tem muitas coisas assim, tem um aspecto fake, bastante fake, em diversos pontos do filme. Especialmente no começo,
e, infelizmente, mais no final. E tem a ver com uma questão, uma escolha técnica. De novo, o filme claramente tem um orçamento bem reduzido. Não é, ele quer fazer sequências de ação que se passam no exterior, com aviões, com navios, mas ele não tem, por exemplo, a grana para fazer tudo isso nas locações de verdade. Ou um orçamento de efeitos especiais para produzir algo que convença a gente de que aquilo é realidade. Então fica aquele aspecto de tela verde, de falso, dos atores claramente estarem no estúdio atuando. No começo tem umas perseguições de carro e fica muito falso, é muito falso. E o maior problema disso é nas cenas que se passam de dia. Felizmente não é a maior parte do filme. O grosso do filme se passa à noite, uma grande sequência, ou internas, que se passa num navio. Então quando se torna noite, né, na história, e aí eles vão lá invadir um navio, e onde se passa a maior parte da ação, isso não chama tanto atenção. Mas no começo do filme e mais no final, quando daí o sol tá nascendo e tudo mais, e a gente tem o dia, fica mais flagrante por conta da fotografia, por conta da montagem, dos efeitos, né, da composição das imagens, né, com os atores e com os cenários criados virtualmente ou com imagem de arquivo, enfim, toda uma montagem que dá essa sensação de falso. Fora isso, toda a violência, o filme é extremamente violento, assim. Tudo é mostrado, o sangue jorra. É o tipo de filme que um tiro acerta aqui e o sangue voa pra frente, né? Não é só um buraquinho, né, que seria o mais real. Não, a pessoa leva um tiro e explode sangue pra frente, né? Contrariando as leis da física. Tem muita violência, cabeça explodindo, membros decapitados, tem um monte de coisa, assim. A violência é sempre mostrada. E aí, pela falta de qualidade técnica, pela até feiura da fotografia, especialmente nos trechos que são de dia, como eu falei, e por essa violência, me lembrou de uma fala do Herzog numa entrevista, num documentário, não me lembro bem, mas que ele fala sobre a gente tem que parar para analisar as imagens que a gente está consumindo, porque a gente está num momento, né, isso já tem vários anos, essa fala dele, e acho que só ela ganha mais relevância, de não entender, não decifrar, não analisar ao certo e só aceitar, só inserir aquilo no nosso cérebro, as imagens que a gente vem recebendo. E esse filme no começo me lembrou isso, sabe? Porque são coisas tão absurdas, coisas feias, e a questão da violência também. E me fez lembrar dessa fala do Herzog, porque realmente, assim, é um festival. Mas, de novo, é um tipo de filme, ele é esse filme. E, felizmente, eu acho que é um mérito do filme, ele não se leva a sério. Ele tem ciência de que ele é esse tipo de filme. Ele tem ciência das frases de efeito, ele tem ciência da palhaçada. E isso eu acho que é muito importante, porque se o filme se levasse a sério, aí eu não estaria falando tudo isso que eu estou falando aqui. Mas ele não se leva, ele tem ciência do que ele é. No entanto, eu acho muito curioso, tem vários filmes que acontece isso, é uma questão especialmente do cinema americano, que eu vou falar agora, é um caso dos Estados Unidos, do cinema americano, especialmente de ação. E esse filme, ele é tão violento, tão gráfico em tudo que acontece. É bem forçado, e aí você não fica tão... ele não é uma violência realista, então talvez ele não seja tão chocante, não acho que ele é chocante, mas assim, a violência está o tempo todo ali. Como quadrinhos de super-heróis, por exemplo, que tem muita violência. Mas... É impressionante assim, como é um retrato perfeito da sociedade americana. Porque daí a gente tem lá no começo do filme ainda, vocês já devem ter visto em cartaz, trailer, na thumb aqui do vídeo, tem a Megan Fox, né? Ela é uma das mercenárias, né, e tal, nesse filme. Também para o romântico do personagem do Jason Statham. E aí tem uma cena dos dois se pegando, brigando, barra se pegando, e aí uma cena que seria de sexo, vou botar entre aspas, tá? Entre os dois. Porque assim, é uma cena de sexo tão leve, tão boba, que poderia estar num filme da Disney, né? Porque assim, os dois de roupa praticamente, acho que ele tem sem camiseta, mas e ela tá sutiã, não é nem sutiã, é uma peça maior, assim, que cobre mais. E eu só mostro o depois, assim. E eu fiquei, assim, é curioso, né? Eles não têm pudor nenhum em mostrar cabeças explodindo e sangue jorrando e as mortes mais terríveis que uma pessoa pode executar. Mortes, muitas vezes, que vêm depois de uma risada, alguém faz uma piada que matou o cara. Assim, eles não estão nem aí com a violência. E eles têm um pudor de mostrar uma nudez, de ter alguma coisa a ver com sexo. E isso é muito curioso, assim. O que a sociedade americana tolera e acha ok, né? Porque se a gente pegar cinemas de vários outros lugares, de vários outros países,
da Europa, especialmente, que é meio que um clichê, né? Ah, o cinema francês, né? Sempre tem alguém pelado. E eu acho que também eles vão um pouquinho pro outro extremo, né? Mas o nosso cinema também é muito mais comum você ter nudez, por exemplo, ou você ter uma cena de sexo, você ter sensualidade. E aí pode ter violência ou não, mas enfim, são sociedades mais confortáveis com isso. A sociedade americana, não, né? Impressionante, tudo bem, cabeças explodindo, mas ai se aparecer alguém pelado, né? Isso já não pode. As lutas, né, as coreografias, eu não acho que elas são tão bem filmadas, mas elas claramente são coreografadas de uma maneira legal. De novo, os dublês estão fazendo o trabalho deles bem, os atores que têm treinamento, Tony Jaa, e nessa altura também o Jason Statham, tudo mais, o pessoal faz um trabalho legal, a Megan Fox e seus dublês, eles fazem um trabalho legal, às vezes eu acho que a direção não sabe aproveitar tão bem o trabalho que está sendo feito ali nas lutas, mas passa, assim, é interessante. Tem até uma cena que fez eu lembrar algo que, de novo, eu falo várias vezes, principalmente quando a gente está falando de filme de ação. É legal quando você vai fazer um filme de ação, você tentar pensar em alguma coisa, alguma coisinha que seja, uma sequência que seja, que você não viu em nenhum lugar antes. Ou que é muito raro, assim, né? Porque é difícil falar, nunca, não existe nenhum filme que fez isso. Porque você teria que ter visto todos os filmes para ter certeza disso. Mas eu, por exemplo, não lembro. Tem uma sequência de ação nesse filme que fez algo que eu não lembro de ter visto. Que é uma perseguição de motos dentro de um navio e essas motos têm metralhadoras acopladas nelas. É bem específico, eu não lembro de ver isso, e eu acho isso legal, é uma ideia única. Eu sempre acho que filmes de ação têm que buscar essa ideia única, algo que só teve naquele filme. Pode ser que tenha outro filme? Pode ser, mas eu não vi esse filme, então não é algo tão clichê assim, digamos, no mínimo. Mesmo que já tenha sido feito, não é algo que foi tão feito assim. E é óbvio, se você já sabe o que é Os Mercenários, se você já assistiu Os Mercenários e não gostou, eu nunca tinha assistido, porque eu realmente não sou tão fã assim da ideia a princípio. Então eu nunca fui tão atrás, sabe? Acabou passando. Não que eu não assista esses filmes, que eu já não tenha assistido muito filme de ação dessa época, especialmente lá dos anos 90 e 80. Mas acabou passando batido Os Mercenários para mim. E tive a oportunidade de assistir agora a cabine para fazer aqui a crítica para vocês. Então assim, mas se você não gosta, se você é contra, se você acha ruim, esse filme não foi feito pra você. Esse filme não tá tentando conquistar. Não é como outros filmes que eu até citei aqui e que estrearam esse ano e que acho que tem um apelo maior, porque são filmes melhores, são bons filmes. E óbvio, pode ter gente que não é fã de ação, mas acontece, eu já vi, já assisti, por exemplo, já conversei com pessoas que não são fãs de filme de ação, mas assistiram Missão Impossível esse ano e gostaram do Missão Impossível, porque eu acho que ele traz algo a mais. Esse filme não, ele é para um público específico e você sabe se você é esse público. E eu acho que se você é esse público, sim, você vai se divertir. Não sei como ele se ranqueia perto dos outros três, mas eu sei que até fiquei curioso agora de assistir os outros, tendo em vista que tem outros atores que eu gosto muito e tendo em vista, assim, a diversão que eu tirei desse, acho que eu vou assistir os outros três. É isso, pessoal. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Por favor, deixe o like aí se você curtiu o vídeo. Compartilhe com alguém que você acha que vai curtir o vídeo também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.